Amém, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos estar neste momento dando início da palavra, mas primeiramente vamos fechar os nossos olhos, vamos estar pedindo que o Espírito Santo venha ministrar essa palavra em nós, porque se o Senhor não trabalhar nos nossos corações, enquanto a palavra é ministrada, à toa estamos aqui. Então, para isso, para que o Senhor venha, nós precisamos chamá-lo, nós precisamos convidá-lo, para que verdadeiramente essa palavra surja algum efeito nas nossas vidas. Amém? Para que não seja à toa a presença do Espírito Santo aqui. Fechem os seus olhos. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno Tu és, Senhor, de ser louvado e engrandecido. Eu creio, Senhor, na Tua palavra e eu sei que o Senhor já falou conosco, Senhor, até agora, meu Pai. Mas, Senhor, nós não nos saciamos de ouvir a Tua voz, Senhor, por isso continua falando conosco. Nós consagramos agora, Senhor, o nosso pensamento, Senhor, os nossos sentimentos, Senhor, na Tua presença. Venha em nome de Jesus, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Que a cada palavra aqui falada que venha direto do teu altar e toque, Senhor, os nossos corações, Senhor. Como uma flecha, Senhor, que acerta o alvo, que assim seja, Senhor, a tua palavra acertando, Senhor, os nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, em cada vida, em cada família, em cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, Senhor, é assim que pedimos, Senhor. Que não seja, Senhor, qualquer palavra, Senhor. Que não seja, meu Pai, só mais uma palavra, meu Pai, mas que verdadeiramente cada irmão aqui possa tomar, Senhor, para si, Senhor, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. É assim que eu te peço, Deus, e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Usa minha vida conforme a tua vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias em Salmos 34, no verso 4. Quando nós pregamos é algo muito difícil online, né? Porque a gente quer a participação ali, mas tá todo mundo no mudo, aí a gente fala amém, e aí a gente fica naquela expectativa de todo mundo falar amém também, e aí fica o mudo aí, não sabe se as pessoas não estão prestando atenção, se não estão ouvindo. Amém? Todo mundo já achou? Glória a Deus. Amém. Irmãos, em Salmos 34, diz assim, no verso 4: Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e me livrou de todos os meus medos. Amém? Nessa noite nós vamos fazer o quê? Buscar o Senhor. E ele vai fazer o quê? Nos responder e vai nos livrar de todos os nossos medos, em nome do Senhor Jesus. Este é o nosso tema dessa noite. O Senhor vai nos livrar de todos os nossos medos, em nome de Jesus. O Senhor, nessa noite, ele quer falar a respeito de medo comigo e com você. Eu não sei o que os irmãos têm passado, mas eu tenho passado um momento de muito medo e eu acredito que é por isso que o Espírito Santo quer falar conosco a respeito desse tema. Amém? Irmãos, todo mundo sabe aqui, né, que o medo, ele nada mais é do que um sentimento que muitas das vezes nos paralisa, muitas das vezes nos impede ali de conquistar aquilo que Deus preparou para nós. E neste momento de tantas incertezas, neste momento caótico, né, que estamos vivendo nos últimos anos, não só nesse, mas para quem é adulto aí tem a sua vida aí para conquistar, todos nós sabemos que nós estamos vivendo tempos apocalípticos, há tempos muito difíceis, e no meio de tantas incertezas, de tantas coisas difíceis, nós vemos o quanto o medo, a ansiedade, a tristeza tem tomado conta dos corações nos dias de hoje. E elas
vem para tentar nos fazer desistir, para nos tentar fazer parar, para nos tentar fazer desistir daquilo que um dia o Senhor sonhou para nós. Não existe outro intuito a não ser nos paralisar. E hoje o Senhor, ele quer falar isso conosco porque a única e a melhor forma de vencer os nossos medos, a ansiedade, a insegurança, é nos voltando para Deus e estudando a tua palavra. Amém? A Bíblia diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo sofre porque não busca o conhecimento e a resolução dos seus problemas na minha palavra. Irmãos, tudo que nós precisamos, todos os medos e inseguranças que sentimos, tudo isso tem escrito na Bíblia. Mas você fala para mim assim, mas até dessa situação em particular que eu estou passando, algo que só eu e Deus sabe, tem escrito na Bíblia? Tem. Tudo que nós precisamos tem escrito na Bíblia. E hoje, o Senhor, ele quis nos trazer alguns versículos para nos comprovar, para nos mostrar que nós precisamos estudar mais, que nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Porque se nós estamos sofrendo, se nós estamos com medo, é porque nós estamos focando pouco, nós estamos estudando pouco, nós estamos pesquisando pouco sobre o que o Senhor fala em todas as situações da nossa vida. Amém? E hoje, em nome de Jesus, eu te convido aí a viver essa experiência sobrenatural, a mergulhar em cada versículo de uma maneira diferente, que você possa aí no seu pensamento, neste momento, pedir que o Espírito Santo abra o seu pensamento para ler os versículos de uma maneira que você nunca leu antes. Amém? Em nome de Jesus. Eu li uma matéria que eu achei muito interessante trazer para os irmãos, e neste momento eu gostaria de estar compartilhando com cada um de vocês. Eu peço bastante concentração neste momento, porque é um texto um pouquinho extenso, mas que precisa aí da gente prestar atenção, porque o Senhor, dentro desse texto, ele já quer tocar os nossos corações. Amém? Eu não sei se você se sente mais à vontade fechando os teus olhos ou não, fica aí à vontade. Amém? Nós vamos estar falando nesse texto sobre o medo e a ansiedade. Amém? Diz assim: ansiedade é o medo de não dar certo. É o medo de não saber responder, de cair e tropeçar na frente de todo mundo. Ansiedade é a pior fantasia de coisas que podem acontecer justo quando tudo precisa sair perfeito. A ansiedade é uma longa tortura de pensamentos internos como: será que eu fiz tudo certo? Será que eu fechei a porta? Será que eu travei o carro? Será que vai dar certo essa situação que eu estou tentando fechar? Será que eu fechei a mangueirinha do gás? Será que eu respondi direito aquela pergunta que me fizeram? Será que o meu trabalho saiu como deveria ser feito exatamente? Aí a nossa cabeça fica ali: você tem certeza? Você tem certeza? Nos perguntando milhares de vezes até nos fazer duvidar daquilo que tínhamos certeza. Ansiedade é um sinal de alerta de que eu preciso estar atento e pronto para o que está por vir. Quando tudo acaba e dá certo, a pessoa que sofre por ansiedade se sente mais leve e com uma sensação de dever cumprido, de eu conseguir dessa vez. Porém, na maioria das vezes, a ansiedade ela não diminui. Ela vem todos os dias nos cobrando, nos preocupando, fazendo-nos viver constantemente uma tensão crescente que vai minando a energia do nosso corpo e a nossa saúde. E, finalmente, quando decidimos que precisamos descansar a mente, desligar um pouco, relaxar, tirar férias,
Aí, então, seguimos com as férias. Pensamos logo que as nossas férias será sombra e água fresca, e sem barulho, sem ninguém por perto, simplesmente relaxar de tudo. Porém, a felicidade e o relaxamento chegam ao fim quando um turbilhão de pensamentos voltam a assolar, porque na verdade eles não pararam e muitas das vezes na viagem ele até aumenta falando: será que o dinheiro vai dar até o final dessa viagem? Será que o meu emprego e os meus clientes estarão lá quando eu voltar? E as contas? Será que eu vou conseguir pagar? Será que o dinheiro que eu estou gastando fará falta e depois que eu fará falta depois que eu voltar à rotina? E se eu pego alguma doença aqui? E se eu morrer longe de todos? Será que se eu morrer agora, os meus pais chegariam a tempo do enterro? Falando dos meus pais, como será que eles estão? Será que eles estão bem lá em casa? E a minha família? Não é assim que funciona? Parece que é um turbilhão de pensamento que não deixa você nem respirar. E por aí vai. As preocupações tomam conta do coração e da mente novamente. Ora mais forte, ora mais fraca, mas não param. Sempre brotam e atormentam a alma. As pessoas ao seu redor dizem que você caça preocupações, mas não é verdade. Você não consegue fazer diferente por mais que você tente. A ansiedade pode ser comparada a um peso de um elefante que vem e senta no seu colo e você não consegue respirar porque é muito difícil com aquele tamanho peso. Quantas vezes as pessoas passam por você e pensam: nossa, como ele é calmo, como ele é tímido, como ela é tímida, mal abre a boca. Mas só Deus sabe como está o seu coração. Por muitas vezes você fala pouco porque a cabeça não para. Pensa o tempo todo e como pensa. Controlado por fora, mas irritadíssimo por dentro. A mente que não para também mal dorme. Isso se dorme. Insônia é muito comum, a boca seca é muito comum, o suor excessivo, as mãos geladas, tonturas e as dores. As dores são muitas, dores no peito, na barriga, nas costas, tremores, os olhos piscando incontrolavelmente. Come muito ou não consegue comer nada, dorme muito ou não consegue dormir nada. Como você se como se você tivesse em perigo ou em alerta o tempo todo. O medo de não fazer direito muitas das vezes te paralisa e você acaba nem fazendo. O medo do que as pessoas vão achar te trava, te para. Muitos dizem que é por preguiça ou má vontade que você não faz certas coisas, mas não é. É medo, é pavor, é angústia. A ansiedade e o medo corrói a alma. Se você tem passado por isso, busque a ajuda do seu pastor. Se você tem passado por isso, converse com Deus, chame os seus irmãos na fé, aqueles que podem te ajudar em oração. Se for necessário, busque um profissional habilitado que Deus deixou nessa terra para nos auxiliar nessa jornada. E reconheça, em primeiro lugar, que você precisa de ajuda e de transformação. E o primeiro passo para a cura é o reconhecimento de que precisamos de ajuda neste momento tão difícil. Irmãos, saiba que qualquer medo, qualquer insegurança, ela pode ser tratada, mas é necessário persistência e muita fé. E podemos sim ser curados, porém é necessário muito trabalho e que possamos, em nome de Jesus, abrir os nossos entendimentos para que o Espírito Santo possa fazer essa mudança dentro de nós e possa nos libertar de tudo que nos causa insegurança. Hoje, o Espírito Santo quer começar a trabalhar verdadeiramente no nosso coração, mas para isso é necessário nós permitirmos. Para isso é necessário nós
verdadeiramente reconhecermos de que temos um problema, de que precisa ser tratado aquilo que nos faz sentir essas coisas. Nós, o ser humano, assim quando ele nasce, né, nós somos colocados ali no mundo, num mundo que já está rodando, que já está vivendo, e nós começamos ali a crescer e vemos que aquilo que precisamos nós temos que chorar para ter, muitas das vezes, e nós vamos crescendo e os medos vai crescendo com a gente. Quando uma criança ela pega ali uma certa idade, ela começa a ter medo de ficar longe dos pais, ela começa a ter medo do escuro, medo de outras pessoas, medo de ir para a escola no primeiro dia, medo se os pais vão buscar ela no final do dia na escola, e ali as pessoas vão crescendo mais e ali vão se tornando adolescentes, que aí os medos já mudam. É o medo de ficar sozinho, é o medo de não achar o amor verdadeiro, porque parece ser tudo muito intenso. Depois, quando vamos ali atingindo alguma idade, nós temos medo de não conseguir nos formar, não conseguir fazer uma faculdade. E se eu começar uma faculdade, será que eu vou ter condições de pagar? E depois que eu fizer a faculdade, será que eu vou conseguir um emprego? E depois de tudo isso, será que eu vou conseguir alguém? Será que alguém vai me amar do jeito que eu sou? E aquilo, irmãos, nós vamos crescendo com milhares e milhares de medos, de pânico, de insegurança, de tudo aquilo que nós não conseguimos resolver. E o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar os nossos corações, mas não é só hoje, com a pregação de hoje, que todas as coisas na nossa vida serão resolvidas, mas é um trabalhar diário, é um ensino diário, é algo que precisamos ali estar todo dia batendo na tecla e falando que nós somos mais do que vencedores em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós possamos saber que o Senhor ele tem o melhor para as nossas vidas e inclusive para a honra e glória de Deus, Deus já tinha confirmado a palavra hoje, mas ainda hoje Deus confirmou mais ainda a palavra quando a presbítera abriu com aquele versículo. Era o que eu e a diaconisa estávamos conversando sobre o dia todo, inclusive a hora que a presbítera abriu o culto com aquela palavra, a diaconisa olhou para a minha cara de tipo, nossa, não acredito. Então, vamos crer que o Senhor ele quer fazer um trabalhar conosco. O Senhor ele quer ser o nosso psicólogo diário. O Senhor ele te fala que ele não é um pai bravo, ele é o teu amigo, ele quer que, em nome de Jesus, nós possamos ter o nosso coração mais calmo, mais confiante nele. Amém? Agora, eu quero mostrar para os irmãos como que está descrito algumas situações, alguns tipos de medos comuns e como elas estão descritas na Bíblia. Amém? Os irmãos que quiserem abrir, pode abrir. Não sei se vai dar o tempo de eu falar e dos irmãos ter aberto todos os versículos, mas eu vou falando, se você quiser abrir, sinta-se à vontade. Amém? Alguns medos comuns são, em primeiro lugar, né, o medo do amanhã. E o Senhor nos responde em Isaías 41:10, que diz assim: Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então nós não devemos ter medo do amanhã. Do que será o amanhã? A palavra de Deus fala que já basta cada dia o seu mal. Não adianta nós ficarmos nos preocupando com o que será
do amanhã, o Senhor, ele te fala nessa noite, não tenha medo do amanhã, porque eu sou contigo. Eu fui contigo ontem, eu sou contigo hoje e eu serei contigo também amanhã. Não te assombres pelo que vai vir, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor, ele nos segura pela mão direita hoje e amanhã e sempre, que possamos ter essa confiança e perder o medo do amanhã, em nome de Jesus. Outro medo bastante comum é o medo de enfermidades. Isso o Senhor nos responde em Deuteronômio 31, no versículo 8, que diz assim: o Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixou e nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime. O Senhor, ele te fala nessa noite, eu não sei se você tem medo de enfermidades, o Senhor, ele te fala nessa noite que ele irá à sua frente e estará com você. O Senhor, ele te fala que ele nunca te deixou e ele nunca te abandonará. Pense agora todas as doenças que já matou a população. Agora pensa na sua vida e pensa o que o Senhor te falou nessa noite, que ele estará à tua frente. Irmãos, quando o Senhor ele se coloca à nossa frente, saiba que mal nenhum que venha de encontro com nós vai nos pegar, porque o Senhor ele é o nosso escudo. O Senhor estará à tua frente. O Senhor ele te fala: eu nunca te deixei e eu nunca vou te abandonar. A palavra fala, no passado, eu nunca te deixei e nunca vou te abandonar. Ou seja, no futuro, eu nunca te deixei. Olha para a tua vida, olha para os teus dias, porque você tem medo disso, porque o Senhor ele te fala, eu nunca te deixei, você nunca padeceu e eu nunca vou te deixar. Que possamos, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra. Nós também, muitas das vezes, as pessoas têm um medo incomum de morrer, e isso diz lá em Salmos 23, no versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, pois o Senhor estará comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor, ele te fala isso nessa noite. Você não precisa ter medo da morte, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum te acontecerá. Porque o cajado do Senhor e a vara dele te protege. Toma posse dessa palavra hoje, porque você tem medo. O Senhor, ele te fala, ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que o mal chegue à tua porta, ainda que aconteça, o Senhor, ele te fala, eu não tenha medo nenhum, pois eu estarei contigo te protegendo. Amém? Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Outro medo comum também é de perder o emprego ou fechar o nosso negócio próprio. Isso está escrito em Josué 1:9, que diz assim: não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por que você tem medo de perder o seu emprego? Por que você tem medo de fechar o seu negócio próprio? Por que você tem medo de não dar certo aquilo que você planeja? O Senhor, ele te fala, não foi eu que ordenei a você? Não foi eu que coloquei você nesse trabalho, não fui eu que abri a porta do seu negócio próprio. Seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não desanime, não se espasme, porque eu estarei com você por onde quer que você andar. Amém? Nós hoje estamos vivendo isso, né? Este tempo, o medo da pandemia. E também temos a resposta em Atos 16:31. Na verdade, esse versículo é um versículo que tem uma resposta linda do Senhor Jesus para nós, mas é uma
algo particular também que o Senhor falou conosco. Nós ficamos aí muito com medo. A minha mãe é totalmente área de pessoa de risco, né? E teve uns dias que eu estava muito apavorado, muito, muito, muito. E aí eu comecei a orar pedindo misericórdia, pedindo uma estratégia para Deus de como eu poderia pagar as contas dela, dividir com meu irmão, sei lá, passava tudo na minha cabeça para deixar ela em casa. E aí então eu e ela conversamos, nós conversamos com o pastor também, e aí o Senhor deu uma palavra linda para nós, que é essa, em Atos 16:31, e eu creio que, em nome de Jesus, essa bênção se estende sobre toda a igreja, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, em nome de Jesus, irmãos, vença esse medo da pandemia. O Senhor, ele nos trouxe essa palavra nessa noite: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós tomamos posse. Nós tomamos posse verdadeiramente que será salva nós e a nossa casa, e nenhum dos nossos se perderá, porque nós cremos no Senhor Jesus, e se Ele prometeu que será salvo nós e a nossa casa, pandemia nenhuma vai chegar na nossa casa, porque na porta da nossa casa está o sangue do Cordeiro, na porta do nosso coração, o templo do Espírito Santo está passado o sangue do Cordeiro. Então eu creio que eu e a minha casa seremos salvos, porque a palavra do Senhor me garante isso. É porque o diácono está falando? Não. É porque o pastor fala que eu tenho que sair de casa? Não. Não é isso. É porque eu tenho que abusar, aproveitar e ir para a praia? Não, não é isso. Significa que quando eu precisar sair, será salvo eu e a minha casa. Quando os meus precisar sair para trabalhar, será salvo a mim e a minha casa, porque eu creio no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Outro medo comum também é o medo de sofrer alguma violência. Nesse mundo triste que estamos hoje inseridos, né? O mundo que jaz no maligno, o Senhor também nos responde em Salmo 118, no verso 6. Diz assim: o Senhor está comigo, não terei medo do que o homem pode me fazer. Em nome de Jesus, que possamos tomar posse dessa palavra, que se o Senhor está comigo, nós não devemos ter medo do que o homem pode fazer. Ah, mas eu tenho medo de assalto, eu já fui assaltado. Ah, mas eu tenho medo de alguém me matar. Ah, mas eu tenho medo. A palavra nos garante: o Senhor está comigo, então eu não temerei o que o homem pode me fazer. Irmãos, a palavra diz que nós não devemos ter medo do homem que pode fazer mal para a carne, mas sim nós devemos ter medo daquilo que pode acontecer com a nossa alma. Então o Senhor nos fala nessa noite que se nós cremos que o Senhor está comigo, nós não devemos temer o que o homem pode nos fazer. Em nome de Jesus, que possamos crer que a nossa casa e os nossos são selados pelo sangue de Jesus. Amém? Outro medo comum é o medo de sofrer algum acidente, ou muitas pessoas, né, têm o medo ali de dirigir veículos. Isso o Senhor nos responde em Salmos 27, no versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Não tenha medo, irmãos, de sofrer nenhum tipo de acidente. Não tenha medo de dirigir, de sair à noite. Muitas pessoas, né, têm aí um pânico de dirigir à noite. O Senhor, ele te fala assim, que se você coloca ele como a luz da sua salvação, Davi mesmo fala isso, de quem eu terei medo? Se o Senhor é a luz da minha salvação, se o Senhor é a minha salvação, de quem eu tenho medo? Eu terei que temer o quê? O Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Outro medo comum também é o medo de quebrar financeiramente ou não conseguir pagar as nossas contas. E o Senhor nos responde em Isaías 41:13,
que diz assim: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudo. O Senhor, ele te fala nessa noite que se você tem colocado as suas finanças na mão dele, ele te diz nessa noite: não tenha medo, eu te ajudo. Irmãos, o Senhor sabe todos os compromissos que temos que arcar. É claro que não é certo fazermos 1 milhão como que eu posso dizer? Fazer 1 milhão de contas e depois falar: o Senhor falou que eu não preciso ter medo. Não é isso. O Senhor, ele sabe, e o Senhor nos fala que nós devemos ser prudentes. E em cima da nossa prudência, o Senhor nos fala: não tenha medo que eu te ajudo. O Senhor sabe qual que são os nossos compromissos. O Senhor sabe que nós temos que arcar com cada um. O Senhor sabe todas as contas que temos que pagar. E Ele te fala nessa noite: eu te tomo pela minha mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudo. Em nome de Jesus, toma posse. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele te fala que Ele te toma pela mão direita dEle. E Ele te fala que Ele te ajuda. Se for necessário, Ele te carrega no colo. Eu não sei o que você tem colocado na presença do Senhor diante da tua vida financeira, mas o Senhor, ele te fala: não tenha medo, não tenha medo, eu te ajudo. Amém? Glória a Deus. Outro medo também que as pessoas têm, né? São os medos dos nossos filhos, né? Não seguirem a Deus. Isso nos fala lá em Josué 24:15, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, se nós colocarmos os nossos na presença do Senhor, seja os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes, aqueles que amamos, que ainda não servem ao Senhor, que você possa, em nome de Jesus, aí tomar um exercício diário e declarar, falar o nome dessas pessoas em voz alta todos os dias e com autoridade dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou começar segunda-feira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E terça-feira, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quem da sua família ainda precisa ser resgatado por Jesus, mas começa a profetizar que você e a sua casa servirá ao Senhor. E em nome de Jesus, logo, em breve, o Senhor nos garante que, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa pessoa se entregará nos braços do Senhor. Amém? E, por último, nós também temos muito o medo de perder aqueles que amamos. E diz assim, a palavra de Deus, que quando cuidamos da obra, o Senhor cuida dos nossos. Se você tem cuidado da obra do Senhor, se você tem cuidado dos pequeninos do Senhor, saiba que o Senhor, ele tem cuidado dos seus. Enquanto nós cuidamos do nosso próximo, o Senhor é que cuida dos nossos. E não existe lugar melhor para estar do que sendo cuidado pela mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. E, na verdade, eu pulei que diz assim que outro medo comum é o medo de ficarmos sozinhos. E lá em Salmos 56, no verso 3 e 4, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Irmãos, nós não devemos ter medo de ficar sozinhos, de terminar sozinhos, de não casar, de não dar certo com ninguém, de ninguém nos querer, de ser uma pessoa abandonada, de ser uma pessoa que ninguém se importa. O Senhor, ele te fala nessa noite para você ter essa confiança de Davi que diz: e quando eu estiver com medo, confiarei no Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor não fala que
é melhor serem dois do que um. O Senhor não fala que Ele nos dará a nossa esposa, o nosso marido, o nosso companheiro, aquele que caminhará conosco. O Senhor não nos fala que Ele irá cumprir as suas promessas. Saiba que a promessa que o Senhor fez em relação à sua vida sentimental, ela não morreu. O Senhor, Ele tem preparado aquilo que é para as nossas vidas. Que você possa, em nome de Jesus, declarar: o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E quando eu estiver com medo de ficar sozinho, em Ti eu confiarei. Não precisa ter medo, irmãos. Não precisa ter medo de Deus não fazer a parte dele, porque isso é impossível. Deus sempre faz a parte dele, só que é no tempo dele. Amém? Em nome de Jesus, agora eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos um versículo que, na verdade, ele é o nosso versículo chave de hoje, que eu até compartilhei com a diaconisa ele, porque o Senhor, ele falou tão profundamente nesse versículo, que muitas das vezes eu lia ele, mas eu nunca tinha prestado atenção à profundidade dele. E eu quero que os irmãos captem aí comigo essa mensagem, que diz assim, ó, em 1 João 4:18. Eu vou ler para os irmãos o versículo inteiro e aí depois eu vou separando ele por partes para estudarmos. Que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Muitas das vezes nós lemos rápido e nós não paramos para entender o quanto que esse versículo ele é profundo e ele fala muito, muito sério a nós, principalmente a nós que estamos dentro da igreja. Irmãos, ó, vamos separar o versículo assim, ó. Primeiro, no amor não há medo. Eu vou fazer algumas perguntas e você responde aí como se eu estivesse ouvindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. No amor não há medo. Nós aprendemos que quem é o amor? Creio que todo mundo falou Jesus, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se o amor é Jesus, fala nesse verso, nessa parte, no amor não há medo. Ou seja, quando estamos em Jesus, não temos medo, pois nossas vidas está entregue em suas mãos. Amém? No amor não há medo. Por que nós tememos, então? No amor não há medo. Em Jesus não há medo. Se a minha vida está entregue nas mãos de Jesus, eu não tenho medo. Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda parte que diz assim: ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Ou seja, se nós aprendemos que Jesus é o amor, fala assim, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Jesus expulsa todo o medo que há em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós viemos com um monte de cargas, um monte de medos, um monte de inseguranças, mas a partir do momento que nós nos firmamos nele, o perfeito amor expulsa o medo. Irmãos, que demônio que é capaz de ficar na presença do Senhor Jesus? Nenhum. Que mal que é capaz de ficar aonde o Senhor Jesus habita? Nenhum. O perfeito amor expulsa o medo. Quando nós estamos firmados no perfeito amor, ele expulsa todo o medo que há dentro de nós. Ah, mas eu tenho medo disso. Ah, mas eu tenho medo daquilo. O perfeito amor expulsa o medo.
Aonde o Senhor Jesus chega, chega luz, chega paz, chega tranquilidade, chega segurança, chega consolo, chega conforto. O perfeito amor expulsa o medo. Tudo aquilo que eu sentia antes de entregar a minha vida para Jesus, a partir do momento que eu entreguei, o Senhor Jesus expulsa todo o medo. Amém? Em nome de Jesus, declara isso, que o perfeito amor expulsa o medo. Abre o seu coração para Deus e fala: Senhor, se eu estou na tua presença, Senhor, se eu creio que eu estou firmado em ti, por que eu tenho medo ainda? Fala para o Senhor: Senhor, a tua palavra diz que o perfeito amor expulsa o medo. Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu não aceito uma vida de insegurança. Senhor, eu não aceito uma vida de medo. Senhor, eu não aceito ter medo de sair da minha casa, ter medo de não conseguir pagar as minhas contas, ter medo de ficar sozinho. Senhor, eu não aceito o medo de achar que eu não vou ter o meu emprego amanhã, de achar que eu não vou dar conta dos meus compromissos. Eu não aceito o medo da solidão. Eu não aceito, porque se o Senhor expulsa o medo, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse disso. Porque, e continua, né? Porque o medo supõe um castigo. O que essa parte quer nos dizer? Qual é o significado de supor? É julgar, achar, considerar, afirmar sem certeza, imaginar. Ou seja, porque o medo supõe castigo. Ou seja, um exemplo claro disso é: o medo me faz supor, o medo me faz imaginar, o medo me faz achar que eu não vou ser feliz. Ou seja, nós esquecemos aquela parte que diz que o Senhor ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Amém? Vamos lá, de novo. O medo me faz imaginar que eu não vou ser feliz. O medo supõe o castigo, ou seja, o medo fica ali me castigando, falando que eu não vou ser feliz. O medo fica me castigando, falando que não vai dar certo, que se eu sair para a rua eu vou pegar coronavírus. O medo fica ali me escravizando, falando que eu vou ficar doente sim, que essa doença é minha e que não vai sair de mim, que eu vou morrer dela. O medo fica me falando que se eu ficar muito focado com as coisas da igreja, a minha casa e os meus vão passar o tempo e vão morrer e eu não vou ter aproveitado eles. E o medo fica ali criando aquele 1 milhão de pensamentos, de ansiedades, de coisa, e nós vamos ali sofrendo. O medo supõe o castigo, porque nós ficamos ali firmados aonde? Em Jesus? Não. Nós ficamos ali firmados nos medos, nas inseguranças, nas incertezas. E ficamos vivendo aquele castigo diário. Irmãos, a palavra fala que se o Senhor ele cuida das aves do céu, ele não vai cuidar da gente. Se o Senhor ele cuida das ervas do campo, ele não vai cuidar da gente. E nós ficamos ali vivendo, supondo um castigo diário, sofrendo diariamente com os nossos medos. O Senhor, ele continua falando, essa parte é bem interessante que diz, o final do verso, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como que nós, cristãos, achando que entregamos a nossa vida para Jesus, temos medo? O Senhor, ele fala que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, aquele que tem medo não entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus. O amor não é Jesus? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está confiando no amor. Aquele que tem medo não está confiando em Jesus e está deixando que o medo toma conta. Nós estamos achando que estamos em Deus, que estamos salvos, que nós não matamos ninguém, que nós não roubamos ninguém, que o Senhor está ali conosco, e o Senhor ele fala que aquele que tem medo não está no amor. Como assim? Se com certeza esses tópicos que eu falei
sobre ter medo do amanhã, ter medo de enfermidade, medo de morrer, medo de perder o emprego ou o negócio, medo da pandemia, medo de sofrer violência, medo de sofrer acidente, medo de perder alguém, medo de não conseguir pagar as minhas contas, medo dos meus filhos não serem salvos, medos de ficarmos sozinhos. Com certeza, eu estou em 300 desse daqui. Na verdade, se tivesse mais 300 folhas, eu com certeza estaria lá. Nós estamos lá. E o Senhor fala para nós nessa noite, para cada um de nós, que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós estamos achando que nós estamos em Cristo, mas se nós temos medo, nós não estamos em Cristo. Os irmãos conseguem perceber isso? Que nós criamos algo ali imaginário, que nós estamos em Cristo porque nós não matamos ninguém, porque nós não roubamos ninguém, porque nós não fazemos mal para ninguém. E muito pelo contrário, o medo tem nos tirado da presença de Deus. Porque quando nós estamos focados no medo, nós desfocamos de Cristo. Porque assim como nós acabamos de estudar, no amor não há medo. Em Jesus não há medo. Não há medo. O Senhor, ele te fala nessa noite: ei, acorda, acorda. O Senhor, ele quer nos salvar. O Senhor, ele tem nos chamado. O Senhor, ele tem nos dado palavras, irmãos, maravilhosas, porque ele tem negócio com a gente. Se nós fôssemos um povo que o Senhor não quer nada, ele não daria esse tipo de palavra. Se ele quer nos corrigir, se ele quer tirar de nós todo medo, é porque ele quer nos salvar. É porque ele quer que a presença dele resplandeça em nós. Mas por que, Senhor, que eu tenho tanto medo? Mas por que, Senhor, que eu sinto essas coisas? Mas por que, Senhor? Mas por quê? Mas por quê? E nós vamos ali ficando paralisados. Não foi esse o começo da nossa pregação, que fala que o medo e a insegurança nos paralisa, fazendo que as promessas do Senhor não sejam cumpridas na nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós não seja cumprido na nossa vida, porque o medo tem nos paralisado, o medo tem rompido os planos de Deus para nós. Em nome de Jesus, hoje, seja curado. Em nome de Jesus, hoje, seja transformado. Em nome de Jesus, hoje, reconheça que você precisa de cura. Em nome de Jesus, hoje, reconheça que a sua vida precisa de transformação. Em nome de Jesus, hoje, principalmente, reconheça que você não está entregue do jeito que você pensa no amor. Que você não entregou a sua vida como você pensa que você entregou para Jesus. Porque, assim como acabamos de estudar, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Não é? O meu povo padece por falta de conhecimento. Olha tudo o que aprendemos nessa noite. Se todos os dias parássemos para estudar, nós não sofreríamos como sofremos hoje. Se nós sofremos, é porque nós damos mais crédito aos problemas, mais crédito ao medo, do que crédito ao que o Senhor pode fazer por nós. O Senhor expulsa todo medo, o Senhor expulsa todo o mal. Em nome de Jesus, hoje não saia deste culto da mesma forma. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a viver uma vida diferente na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a erguer a tua cabeça, a viver como filho e não como escravo, a viver como uma pessoa que foi transformada por Jesus. E não que as pessoas olhem para nós e vejam uma pessoa derrotada. E as pessoas olhem para nós e falam: nossa, mas por que você sente tudo isso? Você não serve a Deus? Não é vergonhoso? Às vezes eu tenho vergonha. Quando as pessoas falam: nossa, mas você tem dor nas costas ainda? Tipo assim, aí eu penso assim: nossa, é verdade, Deus, se eu não fui curado é por culpa minha mesmo. E aí eu tenho até vergonha de falar que eu sou cristão e eu sinto dor. Porque nós devemos ser um povo que age diferente.
um povo curado, um povo transformado, um povo liberto, um povo que não vive de cabeça baixa, abaixando a cabeça para Satanás. Porque quando nós nos conformamos com uma vida de medo, de insegurança, uma vida ruim, quando nós nos conformamos em acordar todo dia irritado porque eu não sei como o meu dia vai terminar, quando nós nos conformamos que a minha vida é ruim assim mesmo e Deus me fez para sofrer, nós invalidamos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós invalidamos todo o plano de redenção que o Senhor fez para nos levar para ter uma vida eterna. Em nome de Jesus, que possamos reconhecer que precisamos de ajuda. Que possamos, em nome de Jesus, reconhecer que o Senhor, Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado para viver um novo tempo. Não para viver... O Senhor, Ele não fala todos os cultos para terminar o culto e amanhã sermos iguais. Eu creio, irmãos, que o Senhor, o Espírito Santo, deve ficar muito triste quando o Senhor acaba de falar na palavra e nós viramos as costas, desligamos o Zoom e fazemos tudo ao contrário. Quando começamos a segunda-feira e tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nós nem lembramos da palavra. Eu fico pensando como o Espírito Santo deve ficar entristecido com as nossas atitudes, quando nós esquecemos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Pensa aí com você mesmo. Senhor, amanhã é segunda-feira. O que eu posso fazer para melhorar? Senhor, amanhã eu não aceito viver em prol do medo. Amanhã eu quero acordar diferente. Amanhã eu não quero mais sentir ansiedade, mesmo se eu sentir, eu não quero viver em prol dela. Porque o perfeito amor expulsa a ansiedade. O perfeito amor expulsa a depressão. O perfeito amor expulsa a enfermidade. Eu não vou aceitar, eu não vou me conformar com isso, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu gostaria de lançar um desafio para os irmãos, que, né, daqui a pouco a maioria já vai dormir, mas que amanhã, segunda-feira, você vai começar fazendo algo para mudar. Irmão, saiba que ansiedade, irritabilidade, elas são curadas quando nós conversamos, elas são curadas quando nós reconhecemos que temos um problema, elas são curadas quando nós, muitas das vezes, procuramos um especialista no assunto. Elas são curadas quando nós temos mais comunhão com Deus. Elas são curadas quando nós mudamos a nossa rotina para algo diferente. O que você pode fazer para mudar amanhã? Sabe, faz alguma coisa diferente do seu dia. Não se conforma com a rotina. Sabe, amanhã, sei lá, acorda mais cedo. Eu sou do povo que quer acordar cedo, né? Mas nunca acordo. Mas sabe, acorda cedo amanhã, coloca um fone no seu ouvido, coloca um louvor que mexe com você e vai correr, vai fazer uma caminhada, vai ter um minuto com Deus, sabe? Para em algum lugar onde você só vai ouvir você e o Espírito Santo conversar com você. Faz alguma coisa diferente. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. O que você pode fazer para amanhã começar algo diferente? Não termine o seu dia de amanhã sem cumprir esse desafio, porque se você conseguir fazer isso na segunda, você vai conseguir fazer na terça, você vai conseguir fazer na quarta, e daqui a pouco você vai ter gastado tanta energia fazendo coisas diferentes que você não fazia antes, que você não vai mais nem lembrar daquilo que você tinha medo. Pega aquilo que é o seu medo e rompe os limites, rompe a fé. O Senhor, Ele tem visto as nossas lágrimas.
O Senhor, ele tem visto o quanto temos sofrido por ter medo excessivo, por ansiedade. O Senhor tem contemplado as nossas crises de pânico. O Senhor, ele tem contemplado o nosso coração ali angustiado, agoniado, batendo disparado, enquanto o nosso rosto tem dado sorriso falso. O Senhor, ele conhece cada um de nós e ele nos quer transformar. Ele não quer que sejamos as mesmas pessoas. Em nome de Jesus, irmãos, você aceita esse desafio? Amém? Amém? Desbloqueiam os áudios aí. Amém? Todo mundo? Eu vou falando por carinha que tá aqui, e aí vocês vão me respondendo. Irmã Obreira Kelly, você aceita o desafio de amanhã fazer algo de diferente? Você aceita amanhã romper aí algum limite de romper em fé mesmo? Fazer algo que vai começar transformando a sua vida? Irmãos, não precisa ser algo que vai além do nosso, como que eu posso dizer, além dos nossos limites. O Senhor sabe até onde nós podemos ir. Mas sabe, começa aos poucos. Segunda-feira é o primeiro dia. Então eu vou romper esse limite. Começa com um limite pequeno. Começa aí, tipo, eu não, como que eu posso dizer? Sabe, qualquer coisa mínima, começa na segunda. Chega na terça, rompe um pouquinho mais do seu medo, do seu limite, claro, colocando Deus na frente sempre. Amém? Irmã Amém. Esther, obreira Esther, tá por aí? Ela tá deitada, ela tá com enxaqueca. Amém. Pastor, presbítera, Lucas, as meninas estão aí? Meninas? Amém? Amém? Fala amém para escutar. Amém. Vocês aceitam também o desafio de amanhã fazer alguma coisa diferente? Começar amanhã. Não é só para começar amanhã e parar e não fazer mais nada na terça, hein? Vocês aceitam o desafio do Espírito Santo? Não sou eu que estou falando, não, hein? É Deus que quer ver nós rompendo em fé. Amém? Amém. Amém. Eu tenho que te chamar de irmã Rita, né? Irmã Mauro. Vocês aceitam o desafio de amanhã fazer alguma coisa diferente? Amém. Amém? Presbítero. Amém. Ó, pastor. Receba! Diaconisa, você aceita o desafio? Se aceita a diaconisa diante da igreja, acordar cedo amanhã? Acordar cedo não é o... Acordar cedo para fazer uma corrida amanhã, você e o Espírito Santo, mas assim que amanhecer, diante da igreja. Devocional, hein? Se ela postar o devocional cedinho, nós sabemos que ela já foi depois correr. Isso aí. Diante da igreja, diaconisa. Amém. Amém. Ó, irmãos, 5h30 amanhã eu acordo ela. Não, 5h30. Não era esse o combinado. Irmã Graça, eu não estou te vendo, mas em nome de Jesus, aceita aí o desafio. Amém? Amém. Não estou vendo e o áudio dela também está fechado. Mas então é isso, irmãos. O Senhor, em nome de Jesus, Ele quer começar uma transformação interna aí, para isso resplandecer externamente. Amém? Amém. Em nome de Jesus, que possamos declarar agora, todos juntos, o Salmos que começamos o culto, que diz assim: fala aí, você e todo mundo que estiver na sua casa. Eu vou falando, vocês vão repetindo. Amém? Amém. Busquei ao Senhor Busquei ao Senhor
E ele me respondeu. E ele me respondeu. E livrou-me de todos os meus medos. E livrou-me de todos os meus medos. Amém. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos estar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Vamos estar aí, em nome de Jesus, ligando isso no mundo espiritual. A palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Vamos ligar que somos libertos, que somos livres, que o Senhor ele tem livre acesso aos nossos corações para tirar todo o medo, porque o perfeito amor expulsa todo o medo. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno Tu és, Senhor, de ser adorado, Senhor. O Senhor é tão bom para nós, Senhor, porque assim como diz a Tua palavra, Senhor, o Seu amor nos constrange, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse-nos, Senhor, que o Senhor tem colhido as nossas lágrimas. O Senhor tem visto, Senhor, as preocupações, Senhor, que tem tirado o nosso sono. E o Senhor, nessa noite, nos trouxe, Senhor, o refrigério. Nos trouxe alívio para nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem contemplado, Senhor, aquilo que tinha tirado, Senhor, que estava tirando o nosso sono, Senhor. Aquilo que estava tentando nos parar, nos fazer desistir. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor inclinou-se para nós. O Senhor ouviu, Senhor, as nossas súplicas. O Senhor ouviu, Senhor, o nosso choro, porque muitas das vezes, Senhor, cheios de medo, cheios de ansiedade, de sentimentos à flor da pele, mesmo às vezes não conseguindo nem falar, Senhor. O Senhor decifrou, Senhor, cada lágrima, Senhor, que eu clamava por mudança, cada lágrima, Senhor, que eu implorava por respostas. O Senhor decifrou, Senhor, tudo aquilo que o meu coração, Senhor, chorava, Senhor, tudo aquilo que eu pedia, Senhor, por misericórdia. Quantas vezes, Senhor, o Senhor me visitou, Senhor, na minha cama. Quantas vezes, Espírito Santo, o Senhor me consolou. E é por isso, Senhor, que eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço porque hoje o Senhor nos trouxe, Senhor, respostas. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje, Senhor, eu serei transformado, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Por mais, Senhor, que amanhã é o dia difícil, Senhor, tente, Senhor, bater, Senhor, na minha porta. Em nome de Jesus, meu Pai, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, Senhor, de vencer os meus limites. Eu não vou desistir, Senhor, de acreditar que o Senhor tem um novo amanhã para mim. Eu não vou desistir, Senhor, porque se o Senhor trouxe essa palavra nessa noite é porque o Senhor não desistiu de mim e da minha casa, meu Pai. O Senhor quer me mudar. O Senhor quer um tempo a sós comigo, meu Pai. Obrigado, Senhor. E em nome de Jesus, eu e a tua igreja, Senhor, declaramos, meu Pai, que amanhã, Senhor, em nome de Jesus, faremos algo diferente para ti, Senhor. Assim como diz a tua palavra, que o que é ligado na terra é ligado no céu, eu ligo no céu, Senhor, e na terra, em nome de Jesus. Que amanhã, Senhor, em nome de Jesus, eu vencerei, Senhor, um limite de cada vez, meu Pai. E em nome de Jesus, eu vou crer, Senhor, que o perfeito amor é o Senhor e que o perfeito amor expulsa o medo. Em nome de Jesus, agora que bata em retirada, Senhor, toda ansiedade, todo demônio da morte, Senhor, que bata em retirada, Senhor, das nossas casas, dos nossos, Senhor, todo medo, o medo do amanhã, o medo, Senhor, de não conseguir, meu Pai, em nome de Jesus, toda limitação psicológica, meu Pai, em nome de Jesus, que bata em retirada, todo demônio enviado, Senhor, para atormentar, Senhor, as nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus, que bata em retirada, toda insônia, Senhor, em nome de Jesus, que bata em retirada, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, os meus pensamentos a Ti, meu Pai, e portado, Senhor, do capacete da salvação, eu invalido, Senhor,
todo o agir de Satanás, Senhor, na minha cabeça, meu Pai. Eu não aceito, Senhor, que Satanás penetre, Senhor, os meus sentimentos, porque eu estou portado, Senhor, da couraça da justiça, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que Satanás é um derrotado, Senhor, e que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor me salvou. Em nome de Jesus, o Senhor pensou em mim. O Senhor, em nome de Jesus, não desistiu de mim. O Senhor creu, meu Pai, que eu era digno, Senhor, de mudança, meu Pai. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, meu Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, à tua inteira disposição para ser transformado, Senhor. Em nome de Jesus, que todo coração de pedra agora que seja quebrado, que seja transformado em um coração de carne, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que toda língua maldita, contrária, Senhor, que falou ao meu respeito, que eu não ia dar em nada, que eu não ia dar certo, Senhor, que eu sou estressado mesmo, que eu sou irritado mesmo, que ninguém me suporta mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quebro, Senhor, esse jugo pesado e eu declaro, Senhor, a libertação da tua igreja. Eu declaro a libertação do teu povo. Eu declaro a libertação, Senhor, de todo medo, de toda ansiedade, todo o pavor, em nome do Senhor Jesus. É assim que pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.